Quando se chega a perceber que a mera verbalização é estática, que caminho seguir daí por diante? Resposta. Em primeiro lugar, está na suposição de que pode se libertar da verbalização. É possível percebermos a limitação da palavra e dela nos livrarmos? Toda verbalização é processo de pensar. Pode-se pensar sem a palavra, sem símbolo e sem imagem? E como pode findar a palavra? Em geral, somos escravos das palavras. Você é inglês e essa palavra tem para você um enorme significado. Quando diz que crê em Deus, é um crente da palavra e não de Deus. Nada sabe a respeito de Deus. E como pode crer em algo que não conhece? Mas isso não significa ser ateu, que é igualmente absurdo. A maioria de nós nos sentimos sós e sabemos o que essa palavra significa. Sabemos, ou pelo menos pensamos saber, o que é esse estado de solidão. Nós o reconhecemos por meio da palavra. E se não existe palavra, quando tivéssemos um certo sentimento, poderíamos reconhecê-lo como solidão? Em geral, somos tão escravos das palavras que não temos capacidade de olhar o fato. Há um estado de solidão e pode olhar esse estado sem a palavra. Considera uma coisa mais familiar, pode olhar para o fato que é a sua cólera, o seu ciúme, sem a palavra e sem o símbolo. A palavra tem associações, memórias, por meio da palavra se dá o reconhecimento e etc. Para olhar o fato é preciso estar-se livre da palavra. E quando olhamos o fato sem a palavra, o fato é então o que pensávamos que era? Senhor, o dar o nome, o verbalizar, é um processo muito complexo. Quando compreende que a palavra não é a coisa, está então em contato com a coisa, não por meio da palavra, mas direta e vitalmente. E o que acontece então? Vamos considerar o ciúme. Ao perceber que está experimentando um certo sentimento, você o reconhece por meio da palavra, ciúme. Já teve antes esse sentimento e a memória do sentimento que denominou ciúme emerge todas as vezes que o sentimento volta. E então você diz, eu estou com ciúme. Portanto, nunca olha o fato, porém apenas reconhece o que pensa ser o fato. Ora, o que acontece quando olha o sentimento sem a palavra ciúme? Enquanto passar pelo processo de reconhecimento, que é o olhar para a coisa nova, traduzindo-a nos termos do que antes existiu, é inevitável o conflito. Portanto, não há renovação, não há nada novo. Isso é um fato psicológico. Se penetrar fundo em você mesmo, verá tudo isso num clarão. Não precisa escutar a mim ou a outro qualquer. Ao lançar fora a carga das palavras, ao se libertar de toda essa estrutura de símbolos, ideias, para olhar diretamente a coisa em si, encontrará rejuvenescimento e frescor. E algo totalmente novo acontece. Mas veja, quanto é difícil a um cristão abandonar o símbolo da cruz, ou a você abandonar a palavra em inglês. E deve abandonar o símbolo, deve se libertar da palavra. Deve se libertar da palavra Deus a fim de descobrir o que realmente é. Pergunta:
Pode-se perceber interiormente a verdade do que está dizendo, mas nós temos de viver no mundo exterior, e a grande dificuldade é a aplicação dessas coisas. Resposta: não há explicação, porquanto não há contradição. O mundo exterior e o mundo interior não são duas coisas separadas. O mundo exterior é mecânico e a ele devemos aplicar o processo mecânico do pensamento. O dar nome, que implica todo o processo de acumulação de conhecimento, é realmente pernicioso. Isso não significa que não deva ter o conhecimento mecânico, porque, do contrário, não saberia onde ir daqui a 1 minuto. O conhecimento ou a experiência se torna prejudicial quando só há reconhecimento nessa base. Só quando cessa o processo de reconhecimento, há observação. E dessa observação resulta um movimento vital. Pergunta: como prolongar a tranquilidade da mente? Resposta: quer me parecer que entendeu tudo errado. Gosta do estado de tranquilidade e, por isso, deseja que continue. Mas o que continua não é a tranquilidade, porque sua lembrança da coisa que foi. Porém, a sua lembrança da coisa que foi. A tranquilidade ou o silêncio não tem continuidade. Se alguma vez alcançar esse silêncio, mas não o alcançará se não se lançar à base correta, nunca mais fará essa pergunta. Nunca mais. Naquele silêncio não há tempo, não há continuidade, não há ideia de perpetuar algo já experimentado. O amor não tem continuidade, não é assim? Se tem continuidade, já não é amor. Você não percebe a beleza disso, infelizmente. Pergunta: você disse que a vida é ignóbil. É bom supor que a vida é desprezível? Resposta: eu não suponho isso. Não o tenho como coisa admissível. Eu vejo o sofrimento, o medo, a ansiedade, a culpa. Vejo os insultos, as tabernas, o beber, o fumar. Mas não quero dizer que essas coisas são certas ou erradas. Vejo a rotina da vida. Ir para o emprego todos os dias, um tédio imenso. Se não o quiser chamar desprezível, você pode dar o nome que quiser. Mas o fato é esse. Empreguei a palavra ignóbil apenas para descrever o que está ocorrendo. E não devemos nós, como pessoas inteligentes, nos libertar de tudo isso? Você já tentou morrer para o hábito de fumar? Não digo lutar contra ele com a razão, lhe procurar algum substituto, mas passar pelo tormento de resistir a algo que te dá prazer, porém, simplesmente deixá-lo cair? Pergunta: depois de nos esvaziarmos do eu, o que há para preencher a mente? Resposta: como eu posso te responder? Primeiro, trate de esvaziar a mente e depois você descobrirá o que há. Não só você pessoalmente, Senhor, mas todos vocês. Essa é uma questão de interesse geral. Tememos o vazio e desejamos preenchê-lo. Temos medo de nossa esgotante solidão e procuramos fugir dela. É o fugir que gera o medo. Mas o fugir nos põe ativos e, por isso, quando fugimos, pensamos que estamos sendo muito positivos. Quando tiver compreendido essa solidão, depois de atravessá-la e ultrapassá-la, descobrirá por você mesmo o que há quando o eu já não existe. Mas, como em tudo mais, Senhor, deve começar pelo vazio. A taça só é útil quando está vazia. Mas para compreender esse vazio,
É preciso atravessá-lo num clarão, por assim dizer, e lançar a base correta. Então você saberá. Nunca mais perguntará o que há além daquele vazio. Pergunta: então, por certo, o significado da vida é esse? A taça deve ser útil? Resposta: a taça só pode ser útil quando vazia. Você pode então enchê-la com o que gosta, mas se sua taça já está cheia, cheia de sofrimento, aflição e conflito, que utilidade ela tem? Senhor, que utilidade tem nossa vida, tal como é? Competição, guerras, conflitos, divisão entre Oriente e Ocidente, entre esta e aquela religião. Que utilidade tem isso? Pergunta: não me entendeu bem, dizendo que a taça deve ser útil. Eu quis dizer que a finalidade da vida é cumprir a vontade de Deus. Resposta: todo político, todo negociante, todo general preparador de guerras fala sobre a vontade de Deus. O comunista também fala da vontade de Deus. Mas no seu caso, se trata da vontade do Estado e etc. E o que é a vontade de Deus? Você só pode averiguar isso quando estiver vazio. Quando já não estiver buscando, já não estiver pedindo, quando já não pertencer a nenhum grupo separado, quando já não tiver medo, quando não achar num estado de completa incerteza, que não significa demência. Nesse estado, o pensamento já não busca um pouso seguro. Então, talvez aquilo que se pode chamar Deus, ou outro nome qualquer, começará a atuar.